Romário é um atacante lendário da seleção e sempre foi conhecido por ter uma personalidade difícil. Mas para quem acha que o baixinho é só cara feia, tá enganado, porque uma mocinha conquistou o coração do craque e mudou sua vida para sempre. Estamos falando da filha mais nova de Romário, que também é a sua preferida. O eterno craque da seleção brasileira é pai de 6 filhos, com 4 mulheres diferentes. Pois é, o cara não brinca em serviço. Ô Lelê, ô Lala, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Mas ele sempre diz que de todos os filhos, a mais nova é a mais especial, porque conseguiu mudar a sua vida e a sua personalidade. Conheça a pequena Ivy, que nasceu com síndrome de Down e que, na verdade, nem é mais tão pequena assim, já que recentemente ela fez 18 anos, em março de 2023. Ela é a segunda filha do jogador com a farmacêutica Isabela Bittencourt, e o baixinho faz questão de destacar que, apesar da deficiência de Ivy, toda a família a trata como se fosse uma pessoa normal. O que é o certo, né? Segundo ele, a chegada dela na sua vida foi um grande presente de Deus, e o craque até se emociona quando vai falar dela. É uma coisa assim, até me emociona, né? Vou tentar até não chorar. O Papai do Céu, quando colocou a Ivy na minha vida, ele com certeza colocou a Ivy na minha vida para dar um outro sentido na minha vida. Então, assim, eu passei a ser um pai melhor por causa da Ivy, passei a ser uma pessoa, no geral, melhor, ser mais compreensiva em algumas coisas que eu não era, entender com mais calma algumas coisas que eu não tinha muita paciência para entender. Romário conta que receber a notícia não foi nada fácil, o que é compreensível, né? Afinal, os pais sempre criam muita expectativa quando descobrem uma gravidez, e saber que a criança não nasceu como as outras, se é que podemos dizer assim, realmente não deve ser fácil. Romário ainda menciona que os primeiros 10 minutos após a revelação foram os mais difíceis e tudo o que passava pela sua cabeça era: quando a gente ficou sabendo, foi um pouco difícil, já que eu tinha tido 5 e até então todos eles não tinham tido nenhum tipo de problema genético, né? Mas as dúvidas e incertezas logo desapareceram. O craque mesmo conta que logo em seguida ele foi se acalmando e chegou à conclusão de que estava faltando algo em sua vida para que ele se tornasse uma pessoa mais feliz e alegre. E cara, parece que a chegada da pequena Ivy realmente mudou o jogador em vários aspectos. Romário conta que hoje é uma pessoa muito mais madura e que passou a se relacionar melhor com as pessoas. Além disso, ele faz questão de dizer para todo mundo que a sua filha é um anjinho que Papai do Céu colocou no seu colo para lhe fazer bem. Ele disse: passei a ser um pai melhor por causa da Ivy no geral, melhor em ser mais compreensivo em algumas coisas que eu não era. E o amor do pai por sua filha ficou claro no modo em que divulgou para o mundo que tinha uma filha com síndrome de Down. O seu último jogo pela seleção brasileira foi em abril de 2005, contra a Guatemala, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O jogo já estava 1-0 para o Brasil, quando o Romário fez de cabeça o segundo gol. Na comemoração, ele ergueu a camisa da seleção, mostrando uma outra por baixo, completamente branca, com a frase: "Tenho uma filhinha com Down, que é uma princesinha". A atitude do jogador foi uma surpresa e emocionou bastante o público que estava assistindo a partida. Mas com certeza, todos os pais de filhos com síndrome de Down se emocionaram ainda mais, tanto que a atitude de Romário recebeu vários elogios. O craque ainda menciona que aquele foi um dos momentos mais emocionantes da sua carreira como jogador, tanto pela despedida da seleção, quanto por uma espécie de novo marco em sua vida. E cara, pensa aí na carreira que o Romário teve. Com certeza ele passou por muitos momentos emocionantes. Então, para esse ser tão marcante assim, é porque sua filha realmente mudou sua vida. E falando em mudar a vida, o ex-jogador se tornou um político de sucesso, depois de se aposentar, e sua filha Ivy também tem um papel importante nessa decisão do baixinho. Ele explica que foi ela quem o fez tomar essa decisão, pois ele viu as dificuldades que pais de filhos com síndrome de Down têm ao criar seus filhos. Assim, ele decidiu se tornar deputado federal pelo Rio de Janeiro, com o objetivo de defender os direitos das pessoas com deficiência. Em 2015, ele disputou as eleições para senador também pelo Rio de Janeiro. Ele venceu e, desde então, trabalha com os mesmos propósitos, e seu mandato acaba agora em 2023. De como a minha vida mudou para sempre com a chegada desse meu anjinho lindo aqui que está presente. A Ivy fez surgir uma pessoa melhor, diferente do que eu era, do que eu pensava, do que eu vivia. Ela veio ao mundo para me dar, além de seu amor e seu sorriso, uma causa, um propósito de vida. Isabela Bittencourt, a mãe de Ivy, também já falou como foi a chegada da sua filha e o que ela mudou na sua vida.
Quando estava com 12 semanas de gravidez, Isabela fez um teste que mostrou que havia uma chance em 11 dela ter um bebê com algum problema. Ela disse que estava sozinha quando recebeu essa notícia e a deixou muito preocupada. Na hora, ela ligou para Romário e eles resolveram fazer um novo exame, mas decidiram que mesmo se o teste mostrasse algo que eles não gostassem, não iam tirar o bebê. Para surpresa deles, o segundo exame deu um resultado muito bom e afirmou que sua filha nasceria sem nenhum tipo de problema de saúde. Eles ficaram tão felizes com isso que até deram um jantar para comemorar. O restante da gravidez foi totalmente normal, mas após o parto, Isabela teve uma surpresa enorme. Ela conta que quando o médico colocou a menina no seu colo, imediatamente percebeu que a criança era diferente das outras, pois estava roxa e com as mãozinhas estranhas. Obviamente, ela perguntou ao doutor se estava tudo bem com a menina, e ele respondeu que iam conversar depois. Ou seja, já estava claro para Isabela que algo de errado havia acontecido. Romário então pediu para todos os deixarem a sós e disse para ela: "Deus mandou um neném especial pra gente, Isabela." Apesar do choque inicial, os dois pais ficaram apaixonados por sua filha, e todo o amor que Isabela deu para sua filha valeu a pena, pois Ivy é simplesmente grudada na sua mãe. E ela faz questão de mostrar isso sempre que tem uma oportunidade. Ao longo dos anos, a pequena Ivy cresceu e começou a dar seus primeiros passos como uma mocinha independente. Em março de 2016, ela lançou seu primeiro livro, chamado O Mundo da Ivy. Lá ela conta um pouco da sua história e das suas brincadeiras prediletas, e o projeto foi uma ideia do próprio Romário. Aliás, o livro já abre logo de cara com uma linda e emocionante carta dele para sua filha, que ele mesmo leu e divulgou na internet. Filha, quando eu tinha 11 anos, eu me divertia jogando futebol na rua. Sonhava que um dia ia jogar em um estádio com muita gente, mas muita gente mesmo, e todos iriam gritar meu nome, bem alto, quando eu fizesse um gol. A garotinha também está no Instagram e tem um perfil bem ativo com mais de 200 mil seguidores. A responsável pelas publicações é a sua irmã Belinha. E falando em ser ativa, Ivy tem uma vida bem agitada. Ela já foi vista praticando natação, corrida e até andando de patins. Não tinha como a filha do Romário não gostar de esportes, né? Mas a notícia mais recente envolvendo Ivy é que agora a garota tá namorando. Quando ainda tinha 17 anos, ela usou as redes sociais para oficializar o namoro, que é com um rapaz chamado Caio, que também tem síndrome de Down e que é 3 anos mais velho que ela. Os dois se conheceram numa incursão, com vários outros jovens com síndrome de Down, e depois de pouco tempo começaram a namorar. O relacionamento não é fácil, já que Caio é estudante de psicologia e mora em São Paulo, enquanto Ivy mora no Rio. Mas a distância não é o maior problema, afinal, Caio teve que enfrentar ninguém mais, ninguém menos que o Romário como sogrão. Olha o que o craque disse no podcast. E assim, quando veio a notícia que ela tava namorando, foi As pernas tremeram, o coração disparou um pouquinho. Mas, assim, a gente não pode criar filha pra gente, né? Sim. Assim, ela tá com 17 anos. Eu não pensava que essa notícia viria assim, tão rápida, né? Tão cedo, né? Tão cedo. Mas a vida é assim, faz parte. Uhum. O que mais eu quero que aconteça na minha vida, ou seja, na vida dos meus filhos, que eles sejam felizes. Claro. Eles têm essa liberdade de escolha. A Ivy, ela tem a síndrome de Down e eu entrei na polícia por causa da Ivy. Então, assim, a Ivy hoje tem autonomia para escolher o que ela quer ser, o que ela quer fazer. E eu fico muito feliz em vê-la feliz. A notícia chegou, na minha opinião, cedo demais. Foi meio estranho, mas a gente está assimilando. Falando em filhos de craques, você já viu o que o filho do lateral Marcelo está fazendo nas categorias de base? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja a próxima grande estrela da seleção brasileira.